Se nos cinemas o universo da DC não vai muito bem assim, com críticas negativas a Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, nas séries o quadro é muito diferente, cara. E para comprovar isso, a gente teve um crossover esse ano. Se você achava que a gente não ia falar, tá aí. A gente vai falar sim como é que foi esse crossover entre as séries The Flash, Arrow, Supergirl e Legend of Tomorrow. Então a gente vai fazer aqui nesse vídeo a nossa crítica a esse crossover chamado Invasions, ok? Deixa o seu like, se inscreve no canal, porque depois a gente volta pra falar como é que foi esse grande crossover aí. Cara, que massa, velho. Cabeça de nerd pira, né, velho? Fala, amantes do universo DC, sejam muito bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Gustavo. Como eu falei, a gente está aqui para falar desse crossover, cara, maravilhoso. Na televisão há muito tempo que não tinha uma audiência tão grande, o que já era esperado, né, velho? Porque é um crossover que entra numa série, emenda por outra e continua em outra. Então, a gente vai falar aqui nesse vídeo como é que foi esse crossover aí, beleza? Bom, galera, o crossover, na verdade, começa com o oitavo episódio da segunda temporada da Supergirl, denominado Medusa. Na trama, a equipe de The Flash continua com os seus problemas pessoais ali no grupo, né, cara? Cada um com seu problema decorrente do Flashpoint que o Flash fez aí nessa terceira temporada da série. A gente tem uma crítica aqui, beleza, do primeiro episódio, até não sei que episódio, tá aqui no canal. A gente acompanha The Flash, a gente acompanha Supergirl e acompanha Gotham aqui semana após semana, ok? E repentinamente um meteoro cai em Central City e, ao contrário do que eles achavam, vários extraterrestres, né, velho? Extraterrestres dominadores saem para dominar, né, velho? Saem para dominar a cidade de Central City e o nosso herói tem que entrar em ação, beleza? Mas como é um exército de extraterrestres, nada melhor do que formar uma equipe de super-heróis pedindo a ajuda da Supergirl, Oliver Queen e da equipe de The Legend of Tomorrow. Have fun storming the castle. You gonna use Princess Bride against me? Here we go. Apesar de esse crossover sempre acontecer com The Flash e Oliver Queen, dessa vez começa aqui com a Supergirl no oitavo episódio, Medusa. Para quem não assiste o episódio, pode parecer um pouco alienado assim do crossover, é o único episódio meio solto, por isso que talvez não tenha o nome Invasion como título do episódio. Mas eu acho, na verdade, que se você não assiste Supergirl ou se você não assiste talvez Arrow, pode parecer um pouco estranho, mas até que tem as suas ligações, porque Medusa tem o lance do Cyborg, né, velho, que tá lá e vai achar os planos destroços da nave do Superman, ele vai achar o plano Medusa, tem um lance com o pai da Supergirl que planejou esse lance Medusa. Então, pode parecer algumas pontas soltas, talvez seja a série que está mais um pouco à parte desse crossover, tendo apenas uma ligação ali no final em que o Cisco vai aparecer no apartamento da Kara Danvers, junto do The Flash, chamando ela para essa briga em conjunto aí. Mas se parecer um pouco solto assim é porque a gente não acompanha a série, mas o oitavo episódio da Supergirl tem as suas importâncias para esse crossover, beleza? Mas é em The Flash sim que o crossover realmente começa e ganha ritmo, já que a aliança entre as quatro séries acontece de forma clara, já que a gente tem os personagens de todas as séries reunidas, inclusive há toda uma apresentação, olha, esse aqui é aquele cara, esse é aquele cara, essa é alienígena, então tem toda uma apresentação naquela base que lembra muito, né, velho? O lance da Liga da Justiça. E apesar desse crossover começar no oitavo episódio da terceira temporada de The Flash, o episódio... Apesar do crossover, cara, realmente começar nesse oitavo episódio da terceira temporada de The Flash, o episódio ainda mantém as características básicas, né, velho? Que eles estão levando em consideração ao Flashpoint. Os problemas interpessoais, da viagem ao passado que o Barry fez, alterar o futuro, tem o lance do irmão do Cisco. Então tem toda essa situação que eles ainda mantêm aqui, você sente bastante dessa tragédia que o Barry fez. Então tem várias consequências que vão afetar, inclusive, no desfecho das outras séries que vão continuar nesse crossover. Realmente a gente já tem aqui os primeiros embates, aparecem realmente os primeiros extraterrestres dominadores, a gente tem o primeiro embate, o lance Kid Flash também entra em ação, né, velho, com seus recentes poderes ganhos aí. E aí a gente segue para o episódio de Arrow, que apesar de Arrow ser a série um pouco mais inconsistente em questão de narrativa da série da DC, o episódio focado no Arqueiro Verde e contar um pouco da história dele, apesar de que tem toda a ligação com esse crossover, é o episódio mais bem escrito, na minha opinião.
Porque, cara, ele consegue uma façanha que muitos filmes não conseguem, que é contar a sua própria narrativa acerca dos acontecimentos do universo do Arrow, ok? A gente tem aquele sonho, aquele delírio que o Oliver Queen está sofrendo ali, com várias coisas, os pais dele estão de volta, o casamento com a mina, o lance do Arqueiro Verde não ser ele, mas ser um amigo dele. Então a gente tem várias situações naquele sonho, naquele delírio ali, e apesar da narrativa desse 8º episódio do 5ª temporada de Arrow tratar as narrativas do próprio personagem, os fatos, os acontecimentos que estão ali, né, velho, no contexto da série, ele ainda consegue manter as ligações com o crossover, trazendo o lance dos extraterrestres quando é necessário. Então ele consegue continuar toda a narrativa do crossover, dando espaço para a própria narrativa da série do Arrow, sem deixar a peteca cair. Então isso é um lance que me agradou bastante, cara, o quanto que esse episódio conseguiu contar vários núcleos de desenvolvimento paralelos, um ao lado do outro, sem que deixasse um ou outro menos ou mais interessante do que o outro. Isso foi um grande acerto da série para mim nesse episódio de Arrow. E a gente tem um desfecho então no episódio de The Legend of Tomorrow com uma grande batalha que, se você me perguntar aí se não tem referências ou se não tem talvez bebido direto da fonte de Capitão América Guerra Civil, por ser ter o lance de heróis reunidos no aeroporto, aquela batalha, aquele negócio gigantesco até que acontece, eu diria para você que não é meras coincidências, mas o grande ponto positivo desse crossover, verdade, é ver a interação entre os personagens que não fazem parte da mesma série. Inegavelmente, o trio formado pelo Oliver Queen, o The Flash e a Supergirl, definitivamente esse trio possui uma química completa entre eles três, ok? Entretanto, tem novos núcleos que funcionam, como o lance entre a Kryptoniana e o ex-vilão Onda Térmica. A gente tem outros núcleos que vão funcionando, a gente várias situações independentes de cada série, uma paralela à outra, vai sendo picotado ali aos poucos dentro desse crossover, sem que ele perca o ritmo, e o crossover continua num bom ritmo, com o primeiro episódio na segunda-feira da Supergirl, terminando a semana com The Legend of Tomorrow, sem que isso perca o ritmo, sem que isso pareça desinteressante. Então a interação entre os personagens é uma coisa tão bacana aqui que me relembrou os bons tempos dos quadrinhos da DC, em que isso acontecia de uma maneira muito e muito satisfatória, cara. No, Oliver. We all did it. Apesar desse ponto positivo que eu falei, o lance dos Dominadores realmente não consegue combinar muito bem, cara, com o estilo de nenhuma das produções. E mesmo que eles falem aqui várias e várias vezes o quanto que a Supergirl é essa alienígena, velho? Eles citam aqui várias e várias vezes, isso é até um motivo de brincadeira em muitos momentos. Apesar disso, o lance dos Dominadores serem também alienígenas não ficou muito bem encaixado, principalmente quando você leva isso para Arrow, cara, que é uma série que não abusa muito dos efeitos especiais, e os próprios alienígenas não são muito bem feitos, cara. Isso para mim me causou muito uma estranheza. Em muitos momentos eu não me perguntei se essa ameaça poderia ser um lance governamental, de equipes e tal, apesar de que a opção por apelar para alienígenas para que a ameaça parecesse realmente grande ao ponto de unir as 4 séries ser uma grande tentação, eu realmente não fiquei me perguntando se isso poderia ser uma ameaça governamental ou terrorista, que ainda assim pareceria muito grande, sim, dependendo de como eles fariam. Mas apesar disso, a minha nota para esse crossover é uma nota 9, que eu acho que tem muitas referências mesmo, tanto a própria série que o crossover passa pelas 4 séries, então a gente tem referência das 4 séries, a gente tem referência a quadrinhos clássicos do universo da DC, referências a universos alternativos, a uniformes antigos, a equipes passadas. Então tem todo um lance de referências que funciona muito legal, o crossover tem um bom ritmo, não deixa a peteca cair, a interação entre os personagens é a melhor coisa que aconteceu. Para mim, esse crossover realmente mereceria um 9, cara. Então é isso aqui, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa embaixo a sua nota aqui, qual a nota você daria para esse crossover, qual o melhor momento desse crossover para você, beleza? Não esquece que a gente acompanha aqui no canal Flash, Supergirl e Gotham, vai ter mais um vídeo, muito provavelmente com a terceira temporada, a volta da terceira temporada de Gotham, beleza? Muito obrigado, galera, até a próxima, valeu, falou!